Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu sempre me pergunto se tem alguma coisa mais movimentada que a política brasileira. Todo santo dia alguma coisa acontece. Quero abrir nosso vídeo de hoje falando sobre Lula, Trump, mundo e América Latina. Parece que a turma do PT, a esquerda da América Latina como um todo, tem motivos para ficar ligeiramente preocupada. Estou falando da Venezuela. Quero comentar para você algumas coisas que estão acontecendo. Quero falar sobre Lulinha, o novo ataque que ele fez ao Trump, o que, sei lá, é um indicativo aí que parece que a química não tá das melhores. Como é que você vai criticar uma pessoa que você quer se encontrar, criar um relacionamento? Quero falar sobre Colômbia também, Departamento de Estado, que os americanos estão comentando, falar sobre um caso que rolou no dia de ontem, relativo aos Estados Unidos, mas que veio e começou a virar treta no Brasil, porque Flávio Bolsonaro falou sobre ele. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nessa primeira parte. Aí na segunda, vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre tretas também. Todo dia tem uma, graças a Deus não sou eu que tô no meio dessa. Quero começar esse tema, na verdade, trazendo para vocês uma notícia relativa ao Centrão, falar do Temer, possível candidato à presidência da República. Parece que agora não serve mais os governadores democráticos, então vamos logo com o Temer de vez. E achei um vídeo, né? Achei não. Passou na minha timeline um vídeo antigo do Lula sensacional, que mostra que nós estávamos dormindo. A gente sempre estava dormindo em relação ao que acontecia no Brasil lá atrás, porque o Lula nunca fez questão de esconder nada. E a gente vai ver isso, uma participação dele no Roda Viva. E a gente vai entrar em algumas tretas na direita. Eduardo Bolsonaro aí riscando o chão, Paulo Figueiredo vindo atrás. Depois, espero comentar um pouco do poder mais poderoso deste país, o poder judiciário, e depois ainda tem mais algumas notícias relacionadas ao Brasil, mas vamos ver até onde a gente consegue ir. Não tem muito a ver o que eu quero falar em relação ao Trump, o Lula e tudo mais, mas eu vi isso daqui ontem, eu falei, não, deixa eu só colocar no vídeo, só para comentar bem rápido. Aquela união maravilhosa. A Miriam Leitão, né, na Globo News, leva o presidente da Fundação Lehman, 100% alinhado ao regime, não só nacional como ao regime global, para falar que se os Estados Unidos seguirem como estão, talvez as suas universidades percam relevância. Isso. É isso aí mesmo. Quem vai ter relevância agora vai ser a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu pude estudar 2 cursos diferentes. A UFES que vai ser a referência mundial. É uma pena coisa dessa, né? Fundação Lehman querer falar sobre isso com a Miriam Leitão é surreal. Mas vamos lá. Vamos porque realmente interessa. Nós que estamos aqui observando essas aproximações que não saem do lugar, né? É sempre o início do diálogo, como diz o próprio Jorge Pontual da Globo News, né? O Trump com Lula na ONU foi o início do diálogo. Aí a ligação foi o início do diálogo. Aí enquanto o Mauro Vieira com o Marco Rubio foi o início do diálogo. E nunca sai do início do diálogo. Parece que agora o Lula ia se encontrar com o Trump pessoalmente para resolver. Quem sabe, ou então, quem sabe também será um novo passo do início do diálogo. Eu sei que o Lula, ele fez aí um pronunciamento que eu acho que, pela tônica dele, pelo tom utilizado, é como se o Lula tivesse jogado a toalha e como se o Lula não visse nenhuma chance de, não sei, construir uma química melhor, conseguir reduzir as tarifas, suspender as sanções. Que tá ali, ó. Lula sobe tom, critica protecionismo e propõe comércio sem dólar às vésperas de reunião com Trump. E assim, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem coisas que você não precisa anunciar. Você não precisa propor. Você propõe para a pessoa. Você vai lá, o Lula, porque ele vai querer propor um comércio diretamente com a Indonésia em moedas, né? A moeda do Brasil, moeda da Indonésia, sei lá, resolve aí sem precisar usar o dólar. Cara, você precisa propor isso para o público. Você não pode chegar lá para o presidente, primeiro-ministro da Indonésia e falar, irmão, você não quer resolver dessa forma aqui? Não, tem esse plano aí, vai ser vantajoso para nós e vamos que vamos. E só vai, numa boa, sem falar nada. Tem que provocar? Tem alguma necessidade de provocar? Eu acho que não. É porque o Lula quer lacrar, quer mandar um recado pro Trump e mostrar que ele é brabo. E depois, quando o Lula critica o protecionismo, aí sim, Lula tá criticando abertamente a política econômica dos Estados Unidos. O que é um ataque gratuito, né? Basicamente a troco de nada. E tá ali, né? Às vésperas de uma reunião com o Trump na Malásia, que não sei se vai rolar, eu não coloquei nada aqui em vídeo,
porque não saiu nada oficial na imprensa. A imprensa meio que estava varrendo para debaixo do tapete. Mas a porta-voz do governo americano falou dos eventos que o Trump vai ter na Malásia e não citou em nenhum momento a reunião com o Lula. Não significa que não vai ter, mas não citou nada. Enfim, aí Lula voltou a subir o tom nesta quinta, com críticas ao protecionismo, à nova Guerra Fria, propôs comércio nacional com a Indonésia, uma alternativa ao dólar americano. O Lula poderia fazer isso sem provocar. Ele chegava lá com a Indonésia e falou, irmão, vamos fazer isso e vida que segue. Mas não, ele tem que lacrar em público. Mas vamos aqui ouvir. E eu vou ser bem justo com Lula. A primeira parte do discurso, não acho que Lula está de todo errado, não. Só que aí depois ele vai perdendo a mão. Enquanto o Brasil tem interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Vamos parar aqui, ainda tem mais para terminar. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Quando o Lula começa, ele fala, não, queremos aqui que nossos países comercializem entre si de forma direta, tudo mais pipipipopô. Cara, eu acho que isso é ok mesmo, porque é vantajoso para os seus países. Só que aí começa a entrar as contradições. O Lula, ele é favorável a tomar medidas que favoreçam o seu próprio país. Mas na hora do Trump tomar uma medida que é para favorecer o país dele, por exemplo, ele colocar tarifas para você comprar e vender coisas para os Estados Unidos, aí não pode. Então isso corrobora para mostrar que é um ataque gratuito. E depois você vê o que é o Lula, né? E como colocar numa caixinha, às vezes, é complicado. Porque se você volta no tempo e no discurso bem superficial, as pessoas vão tratar medidas protecionistas, ou seja, a atuação do Estado na economia, como uma medida de esquerda. Trump é a favor do Estado intervir na economia para proteger a sua indústria nacional, seu comércio. Já o Lula é a favor de liberar tudo. É um liberal. Antiprotecionismo. E aí? Então Trump é de esquerda e Lula é de direita? Você tá vendo? Eu só tô falando isso para colocar assim na provocação, que muitas vezes é melhor a gente entender o que é que tá realmente acontecendo e conseguir descrever as coisas do que tentar ficar pegando um rótulo. Porque Lula deixou de ser de esquerda? Lula deixou de ser um amante de países comunistas? Lula parou de ser amigo do Maduro? Não. Continua sendo o mesmo. Não é só porque ele teve essa fala que não muda muito. Assim, ele agora mudou outra pessoa. Não, ele continua sendo a mesma pessoa. Não mudou nada. Mas a gente sempre tem que olhar as coisas tentando entender muito mais o que está por trás do que simplesmente só buscando um rótulo. Aí veja essa notícia. Um ótimo exemplo também de ver o que é o mundo real. Se tem uma coisa que a história humana demonstrou aí nos últimos, 100, 200 anos, é que o governo da China, ele até diz apoiar a esquerda, mas esse apoio não termina no primeiro parágrafo. A China, literalmente, é um dos países mais egoístas deste mundo. Eles estão interessados em investir o dinheiro deles em determinados países, para ter o lucro deles, pensando neles. Toda hora que vê um vamos ver, cadê? Aí finge que não é com eles. Bem diferente até do que era a União Soviética lá atrás, que a turma gostava de treta. Aí você vê, o Trump sancionou aí as petroleiras russas, colocou na sanção OFAC, aquela que vocês já conhecem. E aí, o que é que os chineses fizeram? Petrolíferas estatais da China suspendem compra de petróleo russo após sanção dos Estados Unidos. Petrolíferas estatais, não é que foram as privadas, não, você tem que entender que são as empresas privadas da China, né? Não, foi decisão do Estado chinês. Na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega, é cada um por si. Aí eu queria muito poder pegar assim, algumas pessoas da esquerda, colocar assim, né, numa cadeira e fazer uma sabatina, falar, ô cidadão, me explica aí como é que funcionam as coisas. Você que adora passar um pano pra China, você que adora passar também um pano pra Rússia, e aí, quem que tá certo agora? A China traiu a Rússia? E aí? A China agora não é mais comunista? Agora a China é bolsonarista? Vai falar isso agora?
A decisão marca um novo golpe nas exportações de Moscou, que já enfrentam pressão com as refinarias da Índia, atualmente o maior comprador do produto transportado por mar, prestes a cortar drasticamente suas importações de petróleo bruto da Rússia. A medida atende às sanções impostas pelos Estados Unidos após o fracasso das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Eu só lamento aí para os envolvidos. Eu espero aí que o conflito chegue ao fim e a gente possa ter paz no leste europeu, que é para ver se sobra tempo aí para resolver a América Latina, né? Que tá ruim. O Brasil tá horrível. Aí começa. Vamos falar de América Latina. Aqui já anota que foi publicado no Metrópolis. Tem vídeo também, mas o vídeo tá em inglês. É esse daqui, ó. Só botei aqui só para vocês verem. Até peguei o frame exato. O Incorrupt colocou traduzido, né? Eles canalizaram dinheiro para o Brasil. Ele fala nominalmente do Brasil. E tá ali, né? Ex-servidor do Tesouro dos Estados Unidos. Aspas. Dinheiro sujo financiou o Brasil. O ex-secretário assistente para o financiamento do terror do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Marshall Billingsley, afirmou que o regime venezuelano utilizou recursos ilícitos para financiar campanhas políticas de esquerda, óbvio, né? Na América Latina, incluindo o Brasil. Ele, que ocupou cargos na área de segurança e finanças internacionais durante o governo Trump, disse que o governo do Maduro transformou a Venezuela em um centro de articulação política regional. Aí tá o vídeo. Eu mando lá no Telegram, se você quiser assistir. Aí falando de Venezuela, mas criando um clima. Trump instrui CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro na Venezuela. De jornal. Qual jornal? Washington Post. Segundo o Washington Post, o Trump ordenou ações agressivas contra o governo venezuelano em documento confidencial autorizando ações da CIA. A medida faz parte da ofensiva dos Estados Unidos, né, que fazem na costa do país. Para por aí? Não. Estados Unidos enviam bombardeiros B-1 para perto da Venezuela, aumentando a pressão militar. Os voos sinalizam possível ampliação da campanha dos Estados Unidos contra cartéis e supostos traficantes. Matéria oficial, né, do Wall Street Journal. Para por aqui? Não para por aqui. Night Stalkers. Quem é o grupo de elite dos Estados Unidos visto perto da Venezuela e que atuou na morte do Bin Laden? Eita, agora o Maduro tá com problema, hein, Maduro? Ih, rapaz. A unidade surgiu nos anos 80 e participou de operações complexas dos Estados Unidos, incluindo a Guerra ao Terror. Maduro é classificado como narcoterrorista pelos Estados Unidos. Eita, rapaz. Essa matéria é do G1, da Globo, viu? Para por aí? Não, lógico que não, rapaz. o caldo pro Maduro tá entornando, viu? Trump diz que cartéis são Estado Islâmico do Ocidente. Aí, lá veio o flautista de Genebra, que tá em Genebra agora. Tá nervoso, ficou nervoso. Estados Unidos falam em Al-Qaeda das Américas para justificar a escalada militar. Vão ampliar os ataques contra supostos barcos, né, do tráfico. Eu gosto de supostos, né? Sempre que é um grupo aí do direito dos humanos, é suposto. Eles são sempre inocentes. O governo do Trump sinaliza que considera como legítima a escalada militar contra a América do Sul. Se os ataques envolverem exclusivamente barcos, que saíram da Venezuela, a operação ganhou nova dimensão e um novo país nesta semana, quando foi realizada uma ofensiva contra um barco que teria sido da costa do Oceano Pacífico. Os ataques foram premeditados e a preparação começou em janeiro e fevereiro deste ano. No total, 10 organizações criminosas latino-americanas já foram declaradas como grupo terroristas pelos Estados Unidos, abrindo caminho para ações militares, execuções sumárias no limite e ingerência em territórios estrangeiros. O Pete Hegseth, da Secretaria de Guerra dos Estados Unidos, deu tom do que isso significa aqui para os grupos, né? A turma que toca o terror lá no Oriente Médio. Esses ataques continuarão dia após dia. Não se trata apenas de quem vende substâncias, né, que deixa você biruta. O narco, né, que toca um terror, trazendo óbito e destruição às nossas cidades. Segundo ele, esses grupos são a Al-Qaeda do nosso hemisfério e não escaparão da justiça. Veja, olha assim, eu acho que já deu para perceber que muita coisa aconteceu, o mundo virou de cabeça para baixo. Nós estamos em outubro. E às vezes a gente esquece que o governo Trump começou em janeiro.
Ou seja, em 9 meses, 10 meses, né? Olha a confusão que aconteceu em 10 meses. 9, 10 meses. Realmente tá movimentado, né? A coisa tá ficando bem movimentada. E existe uma tendência de muita coisa acontecer de forma intensa. Cara, até, sei lá, os primeiros meses do ano que vem. Por quê? Tem uma razão. No meio do ano que vem vai ter aquelas eleições de midterms, como eles falam, né? Que ocorre no meio do mandato. Então você pode ter uma mudançazinha na Câmara, no Senado, e pode correr o risco de não ter mais maioria na Câmara ou no Senado. Então, tem algumas coisas que é melhor fazer logo. Faz para ter certeza que não vai ter problema. Então, acho que pode esperar aí um mundo muito emocionante até o fim da primeira metade do ano que vem. E a depender do midterms, por mais 2 anos e meio. Aí você corta para o Itamaraty, né? Essa matéria, acho que nem precisava existir, né? Na verdade precisa, porque nem todo mundo acompanha a política, tem gente que ainda é boca aberta. Mas acho que vocês, né? Assim, não tô surpreso com nada. Brasil vê com preocupação ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela. Brasil não. Brasil não existe, né? Brasil é o nome que dá para um território, sua população e tudo mais. É tipo um CNPJ. O que existe são pessoas. Então, assim, não é que o Brasil vê com preocupação, são pessoas. Que pessoas? O governo Lula. Lula vê com preocupação. Essa deveria ser a manchete. Mas, enfim, aí diz que essas falas do Trump contra a Venezuela acenderam um alerta vermelho no Itamaraty. Não é mais amarelo, agora já é vermelho. A ameaça da Casa Branca de avançar em ataques militares contra a Venezuela elevou a atenção no Palácio do Planalto. O assunto deverá ser um dos temas mais sensíveis da conversa de Lula, né, que ele deve ter com o Trump nos próximos dias. Não sei se vai ter, espero que realmente tenha essa conversa. Acho que vai ser importante. Fontes do Itamaraty afirmaram que o governo brasileiro vê com grande preocupação a escalada militar norte-americana no continente. Lula, que tenta se posicionar como mediador e defensor da soberania dos países latino-americanos, deverá dizer a Trump que o Brasil não apoia qualquer tipo de intervenção externa em solo venezuelano. Óbvio que o Lula não apoia, né? O Maduro é um amigo de longa data. Aí, se tratando dessas questões aí, dos Estados Unidos e tudo mais, teve mais um ataque a barco, né? Aí o senador Flávio Bolsonaro resolveu fazer um tweet em inglês, que basicamente tá falando o seguinte, né? Nossa, que inveja. Pô, eu ouvi que temos barcos como esse, né? Aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, né? Cheios de drogas. Não teria interesse não, pô? Gastar uns mesezinhos aqui nos ajudando a lutar contra essas organizações, essas facções. Foi isso que o Flávio Bolsonaro falou, né? Aí vem o marceneiro do Metrópolis, Samuel Pancher. Esse tweet vindo do senador da República é de um absurdo tremendo, eleito pelo Rio de Janeiro pedindo para bombardear o Rio. Eu falei, peraí. Bombardear o Rio? Onde é que o Flávio Bolsonaro tá falando isso, né? Não me parece que ele quer bombardear o Rio, né? Não parece que o cara tá lá no Cristo Redentor e, eita, tome bomba no Cristo. Não acho que é isso aí que tá sendo proposto. Enfim, aí o Mafinha já disse, né? Já quero o Flávio presidente da República. Primeira vez que um político falou a verdade. Aí o Mafinha tá tirando onda. Aí eu falei o seguinte, ó, cara, eu não quero entrar no mérito. Apenas fazer uma análise de interpretação de texto. Porque o marceneiro do Metrópolis está tratando bandidos com drogas como Rio de Janeiro. A quem interessa confundir as coisas? O Flávio não tá pedindo para atacar o Rio, mas os bandidos. E depois ainda volta pagando de louco. Não sabia que a Baía de Guanabara ficava em São Paulo? Bom, da mesma forma aí que ele tá interessado em não entender as coisas que envolvem o seu amigo Guilherme Amado, parece que ele também tem um grande problema de entendimento e interpretação de texto, né? Curioso esses casos. Aí vem o Marco Antônio Villa. Mais um traidor da pátria. Aí o traidor da pátria, o Flávio Bolsonaro. Flávio sugere que os Estados Unidos ataquem embarcações. Aí você vê e fala, nossa, bicho, a UOL, né, coloca, ó, embarcações. O Flávio quer que ataque embarcações, não o Rio de Janeiro.
tem algo muito estranho com o Marcelo do Metrópolis, hein? Muito estranho, cara. Você tá estranho, viu, Samuel Puncher? Aí eu fico pensando, gente, como isso daqui é trair a pátria? Agora o Brasil é o quê? São esses bandidos, sabe? O Rafael Gluz até coloca, atacar os bandidos é trair a pátria? Então, rapaz, aí não dá, né? Aí simplesmente não dá. E, ainda pra falar dessas confusões todas, cortando para a Colômbia, aqui também na América do Sul. Aqui são as postagens originais, né, em inglês. Aqui é a tradução do Google. Meu primo Marco Rubio falou: a justiça da Colômbia prevaleceu com a absolvição do ex-presidente Uribe, após anos de caça às bruxas política contra ele e sua família. Vai chegar o dia que isso vai acontecer com Bolsonaro também. E o Landau responde, quer dizer, retuita comentando: estou muito feliz que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram em países que vão da Colômbia ao Brasil, Brasil do Lula, do Moraes, e aos Estados Unidos, que o sistema jurídico pode ser usado como arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo colombiano por este dia importante em sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais poderoso do que os indivíduos que buscaram abusar dele para fins políticos. E vamos lá. Corta para a parte política mesmo eleitoral. Para falar até das facções, dos bandidos, mas já entrando aqui nas eleições de 2026. O Metrópole esses dias estava comentando o seguinte, que Beto Louco admite delatar políticos em esquema de lavagem de dinheiro. Aí você pergunta, que esquema? Bom, alvo das investigações que desbarataram o mega esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, admite fazer delação premiada. Ele e Mohamed Hussein Mourad são acusados de liderar um esquema criminoso que envolve toda a cadeia produtiva de petróleo, das usinas a bombas dos postos de gasolina e o PCC. Ambos estão foragidos e especula-se que se escondem no Líbano após passarem um tempo em Dubai. E aqui tem a ver com aquela operação carbono oculto da Farinha Lima. A coluna apurou que Beto Louco teria interesse em retornar ao Brasil, razão pela qual considera fazer a delação. Mohamed, vinculado à refinaria Copap, não demonstra a mesma disposição. As conversas, ainda em fase inicial, indicam que Beto Louco irá entregar políticos. Adivinha o espectro político, hein? Como mostrou a conta de Mirelle Pinheiro, Beto Louco coordenava fraudes contábeis e movimentações financeiras, operando fundos de investigação e empresas de participações usadas para blindar o patrimônio da organização criminosa, além de manter relação com importantes políticos do Centrão. O Centrão aí que está como fiel da balança para as eleições de 26. Também sob o Centrão, Polícia Federal monta quebra-cabeça da corrupção com emendas parlamentares do país. Será que essas emendas vão gerar problema para os bolsonaristas ou para o Centrão? A PF tem mais de 100 inquéritos em andamento, muitos em ponto de deflagração de operação contra deputados e senadores investigados por desvios de emendas parlamentares. E estão em diversos gabinetes. Um deles é do Flávio Dino. E aí o Cláudio Humberto fala o seguinte, né? Teoria da relatividade. Líderes do Centrão estão aterrorizados. Dizem que o ministro Flávio Dino, que determinou pente fino e suspensão nas emendas, está para o Centrão, assim como Moraes está para a direita e Jair Bolsonaro. Hashtag sem anistia para o Centrão, né? Então, vai se criando um clima no Brasil há um ano das eleições. Parece que se o Centrão não quiser subir no barquinho do Lula por bem, vai subir por mal. Aí, falando de subir no barquinho do Lula, ontem a gente estava comentando, né, o seu Ciro Nogueira, já se movimentando no Piauí, onde seus aliados dizem que ele já está meio que disposto a reatar com Lula. E o Estadão, rapaz, tira agora o resto da máscara do Ciro Nogueira, que agora tá difícil, hein, Ciro? Agora tá difícil. Governo recebe sinal do PP de Ciro Nogueira para manter fufuca no ministério em troca de ficar com outros cargos. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? Que oposição é essa? Como é que Ciro Nogueira tem a coragem
de falar que ele tá fazendo oposição ao Lula. Que o Lula é o nome a ser derrotado no ano que vem. Que a coisa mais importante que existe, que é o que nos une. Em reunião com a Glaze, o líder do PP na Câmara, o doutor Luizinho, deu sinal para Fufuca permanecer no governo em troca da preservação da sigla no limpa feito pelo governo em cargos de segundo escalão. Ninguém quer perder nada. E aí, confia no Centrão, confia na centro-direita. A centro-direita. A centro-direita e o PT são uma coisa só, sabe? São apenas roupas diferentes para o mesmo boneco. Fantoches. Estava eu passando no Twitter ontem e eu vi um vídeo que o seu Tatu um Toco postou lá. O Lula participando do Roda Viva. Mostrando aí, né? O quão diferentes são essas pessoas. Aí você vê que, por exemplo, em tempos atuais, diversos petistas já falaram, cara, a gente tem que se unir com a direita para derrotar a extrema-direita. Porque é assim que eles tratam os bolsonaristas, né? Então, muita gente acha, meu Deus, olha só, como se isso fosse algo novo. Não é. Nunca houve oposição neste país. Nunca houve oposição. Sempre houve um controle total e absoluto do cenário político eleitoral. Todos os candidatos são amigos. Quem viu para estragar esse jogo foi o Bolsonaro. E com base no que eu falo isso? Com base nesse vídeo do Lula. Veja como o Lula estava disposto a ser amigo de todo mundo, até de quem lhe fingia ser oposição. Esse aqui é o vídeo, né? O vídeo começa com a pergunta do Sandenberg, depois do Ricardo Noblar. Dona Benta, né? Pai do Guga Noblar. E depois corta pro Lula. Vamos aqui ouvir. Acaba de ter aprovado pelo diretório do partido a autorização para prosseguir nas negociações com vistas a uma aliança com o PL, com o PMDB, alianças do centro e da direita. Nessa pinça... Tá vendo aí, né? O núcleo duro do PT já permitiu. Pode se unir com o centro e com a direita. Da aliança, seja para tentar ganhar, seja para governar, se há lugar para o PL, por todas essas razões que o senhor expôs, por exemplo, não haveria dificuldade, imagino que não haveria dificuldade, para um eventual governo seu, por exemplo, o senhor se entender com uma parcela grande do PSDB, por exemplo. O senhor, no passado, quando o governo Itamar estava se montando, o senhor chegou a indicar, a sugerir naquelas negociações de bastidores, o nome do José Serra para ministro da Fazenda do Itamar. Eu acho que o senhor não teria dificuldade se entendendo com o PL, por exemplo, se entender eventualmente com o PSDB para governar. Ou eu estou indo muito além do... Só para você ter ideia, em 1994, o PT fez aliança na Bahia com o PSDB. O candidato a... Ricardo Noblar, por que você está surpreso? Eu, em 94, já estava unido com os tucanos. Onde nós estávamos, gente, quando o Lula estava no Roda Viva? Deixando claro que tudo sempre foi um teatro das tesouras. Nunca foram opositores. Vocês conseguem conceber uma aliança com o PT em qualquer âmbito. Vocês não conseguem aceitar a aliança, mas com ninguém. Imagina com o PT. O bolsonarista mesmo, assim, ele atura. Ele pode até entender, fala assim, cara, beleza, tô entendendo assim, porque é necessário, tudo mais, pipipi, o negócio realmente assim, não dá pra mudar dia pra noite, mas com seu arqui-inimigo, o PSDB, Lula, e fala isso como se fosse algo extremamente normal, nunca houve oposição política nesse país. A oposição política nasce com a direita que tá aí, bolsonarista. Essa é a verdadeira oposição ao regime. Sempre foi um jogo de cartas marcadas. Era do PSDB. Nós temos o prefeito do PSDB. O Serra daria um bom ministro da Fazenda? Não sei. Não sabe, eu não discuti isso. Eu não discuti nada antes de ganhar as eleições, porque... O Serra seria um bom ministro da Fazenda, Lula? Não sei, não quero discutir isso, não quero ganhar pelas eleições. Gente, se chegassem para Bolsonaro e falassem, Bolsonaro,
O Lula seria o ministro da Fazenda. Se Bolsonaro falasse não sei, vocês iam falar o quê de Bolsonaro? Eu ia xingar Bolsonaro. Até eu ia xingar Bolsonaro. Não consigo enxergar que cenário é esse. Sabe? Cadê a oposição? Cadê a oposição nesse país? Nunca houve. Sempre foi um teatro. Tendo todos os homens e mulheres de bem deste país que querem mudar o Brasil. Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, o senhor o colocaria no centro do aspecto político? Ou não haveria possibilidade de entendimento com o Antônio Carlos Magalhães? Eu pergunto isso para ficar parecendo uma loucura. Pelo seguinte, porque inclusive saiu recentemente uma informação de que o senhor teria recentemente ligado para ele. E naturalmente o Antônio Carlos Magalhães, se não tiver candidato a presidente pelo PFL próprio, ele vai ter muita dificuldade de marchar, por exemplo, com o senador Serra. O senhor dispensaria o apoio do Antônio Carlos Magalhães? Deixa eu lhe falar uma coisa que você, houve um tempo, Lula, que se você me fizesse uma pergunta dessa, eu ia dizer, não, não quero. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Houve um tempo que eu ia falar não. Que ele não aceitaria se unir com a CM, mas os tempos mudaram. Todos os votos de homens e mulheres do Brasil com mais de 16 anos aptos a votar. Porque somente com... Ou seja, essa conversa mole que é os votos de todo mundo e antes de ter dito, né, houve um tempo que eu não aceitaria, eu tô disposto a fazer o que for pra chegar no poder. É um jogo de cartas marcadas e eu estou aqui pra ser o fantoche da vez. Antes de falar mais de fantoches, PSDB tenta atrair Temer para disputar a presidência de 2026. Marconi Perillo, que é o presidente nacional do PSDB, convidou Temer para ingressar no partido e se lançar candidato à presidência. Temer é presidente de honra do MDB, está lá desde 1981, nunca trocou de partido. A justificativa dos tucanos é que o MDB é um partido dividido e dificilmente daria legenda para o Temer disputar o cargo. A coluna apurou que Temer já foi sondado por seu partido sobre a eventual candidatura e respondeu que aceitaria concorrer caso houvesse a união entre o PL, União Brasil, PP, PSDB, MDB, PSDB, tá repetido de novo, e republicanos em torno do seu nome. Aí isso foi assunto da Jovem Pan, não sei se é Jovem Pingo do Zer, né? Mas enfim, tá ali ao vivo, JP News. O ex-candidato à presidência pelo Partido Novo, Felipe Dávila, ele resolveu comentar sobre isso. Ainda afiliado ao Novo, estava lá palestrando na cerimônia que lança o Zema candidato. Depois de Ciro Gomes, a investida foi no Temer. A tucanada não para. Dávila pensou nos números e esqueceu de falar do pior feito na gestão Temer, a indicação do censurador do Brasil. Vamos ver como este grande expoente do Partido Novo fala de Michel Temer. Com certeza o companheiro Chiquinho e o companheiro Deltan vão rebater, né? Após filiar Ciro Gomes, o PSDB tenta atrair Michel Temer e trabalha para lançá-lo à presidência da República. Temer é presidente de honra do MDB, está na legenda desde 1981. E os tucanos justificam que a sigla é dividida e seria aceitado com... Seria o volta Temer, é isso? Muita gente tem saudades daquela época. Taxa de juros entrou à presidência com 14%, caiu para 2%. Né? Caiu para 2%, não era Temer? Certeza. Não era Bolsonaro, não, Dávila? Fez a reforma mais importante, que foi o teto do gasto. Foi isso, justamente a disciplina fiscal, que fez com que o Brasil derrubasse a taxa de juros. Tu percebe como esse pessoal é fanático por teto de gasto? Não tem alguma coisa errada nisso? Você não precisa ser um especialista de economia. Faça aquela análise que você faz. Se a Globo tá de um lado, você tá do outro. Você tá vendo todo mundo falar disso como se fosse assim a solução mágica para resolver todos os problemas do país. Ninguém tá falando para gastar dinheiro de forma irresponsável. Mas será mesmo que não tem nada de estranho por aí? A reforma do ensino médio. Aprovou a TLP, acabou com aquele juros subsidiado ridículo do BNDES, que era o único lugar que você tomava dinheiro no mercado a 13%, 14% de juros e emprestava 6%. Ah, beleza, era a festa, festa de Babete aquele tempo.
foi uma pessoa que se dedicou a fazer a reforma, fez a economia voltar a crescer depois daquele... A maioria dos países desenvolvidos possuem bancos, né, que emprestam a juros subsidiados, né? Para favorecer o desenvolvimento nacional, a indústria. Mas no Brasil isso não pode, né? Eu acho que o problema é para quem está emprestando e para aquele tipo de projeto. Acho que esse deveria ser a principal crítica, né? Mas para o nosso campo liberal, o Brasil não pode. Desastroso período Dilma Rousseff, ou seja, em 2 anos fez muita coisa pelo Brasil naquela época. Mas voltar à cena é complicado. É complicado pelo seguinte, porque essa pré-condição que Michel Temer coloca para eventualmente cogitar disputar a presidência da República não está acontecendo sequer com o Tarcísio de Freitas, que é o que todo mundo queria, juntar todos os grandes partidos em torno de um nome. Quem conseguir fazer essa mágica realmente merece disputar a presidência da República. Partido novo, hein? Partido novo, hein? Eita, tu já pensou se fosse alguém do PL falando isso? Levantando essa bola do Temer, tu já pensou se fosse alguém do PL? Mas ninguém vai falar do Felipe Dávila, né? Coleirinha do Deltan não deixa. Aí corta para o Zé Trovão. O cara que realmente trabalhou contra o Brasil. Sabotou em muito. Nossa, que eu falo de Zé Trovão desde 2021. Aprontou no 7 de setembro de 21. Aprontou depois. Ainda assim se elegeu. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas em eleger um cara como Zé Trovão. Aquela foto dele na internet com a mãozinha assim no nariz. 3 carreiras com pó branco em cima de uma mesa e umas bolotinhas assim verde. Ah, Zé Trovão. Aí o companheiro Zé Trovão apareceu ontem gravando um vídeo em defesa do Cleitinho. O Cleitinho. O empenho dessas pessoas na hora de se mover pelo Cleitinho, assim, é inspirador. Mas na hora de se mover por outras pautas, sei lá, o Zé Trovão desaparece como mais rápido que um trovão. Aí o Fato News fala o seguinte, né, rapaz, Zé Trovão sendo defeito do Cleitinho. Não é o mesmo que traiu o Bolsonaro pelo Marçal e disse, o Bolsonaro é o Bolsonaro, Zé Trovão é o Zé Trovão. É impressionante como essa gente, né, esses oportunistas se unem e se defendem. A união da direita é a união dos oportunistas. É verdade ou não que ele foi isso daí? Bolsonaro é Bolsonaro, Zé Trovão é Zé Trovão. Temos imagens. E a fala dele, né? Isso aqui aconteceu durante as eleições de 2024. Vamos aqui, postou o vídeo. Tá aqui, ó. Nunes ou Marçal? Nunes ou Marçal? Faz o M, porra. Mas o Bolsonaro apoia Nunes. O Bolsonaro é o Bolsonaro. Zé Trovão é o Zé Trovão. Obrigado, viu? E o meu capitão sabe. É isso aí. Tu consegue... Rapaz, tá conversando com um amigo meu. Isso não é palavrão nem nada, né? É só um jeito de falar. Ele tá falando... Todo a respeito a todo mundo, gente. Ele falando assim, cara, isso acontece no bolsonarismo, velho. Bolsonaro, tipo assim, a galera não tem nenhum respeito, o povo caga de porta aberta. De porta aberta, sabe? Tá nem aí se tem visita na casa. Não tá nem aí se tem visita na casa. Faz o que quer. Aí tu corta pro PT, nem os figurões da esquerda, Maria do Rosário, Zé Dirceu, Paulo Pimenta, Genuíno. Rapaz, esses caras não tem coragem de bater de frente com o Lula. Mas na direita, velho, tá com visita em casa. E o cara tá querendo de porta aberta. Rapaz, não tem condição uma coisa dessa, não. Aí você vê, ó, essa notícia, acho que eu cheguei a comentar. Não sei se eu comentei ela aqui em vídeo. Eu comentei acho, no Talking Show lá. Tava caminhando com o pessoal. Gente, isso aqui não é nem sobre o PT, pessoal. Isso aqui é sobre o Centrão. O deputado federal do Centrão, que é ministro de Portos e Aeroportos, né? O Silvio Costa, que é do Republicanos, lá de Pernambuco, falou. Ele disse que pode desistir do Senado se Lula pedir e aposta na reeleição do presidente. O cara é do Centrão, então falando, cara, se o Lula pedir, eu desisto. Do Centrão. Eu acho que ele nem deve, a eleição dele é o Lula. Ele nem deve. Mas tá disposto. Aí você vê, rapaz, o cara do Centrão tá colocando o futuro político dele na mão do Lula. O Boulos
abandonou a reeleição certa e todos os privilégios de ser deputado para focar 100% na campanha do Lula. Ele não vai sair do governo em abril, ele vai ficar até o fim. Ele vai por tudo ou nada. E na aposta que o Lula vai manter ele no governo e depois o pessoal vai saber recompensá-lo pela sua gratidão e pelo seu esforço, o Guilherme Boulos. Mas na direita, um cara que atrapalhou e muito, amiguinho do Oswaldo Eustáquio, aprontou também com o Ramiro dos Caminhões. Tá aqui defendendo o Cleitinho. Aí Eduardo Bolsonaro compartilhou a notícia do Paulo Capelli. E eu acho isso, bicho, muito importante. Porque não dá mais, pô. Não dá mais pra ficar varrendo esse tipo de coisa para debaixo do tapete. Esse tipo de coisa só tá acontecendo porque isso aconteceu durante anos. E toda vez que acontecia, o pessoal varria para debaixo do tapete. Ou seja, passava a ideia que é de boa. Que não pega nada. Nunca foi cobrado o mínimo de respeito. Aí o Cleitinho foi lá, correu pra se defender. A gente comentou isso aqui ontem, falar com o Paulo Capelli. Eduardo Bolsonaro perderia para Lula em 2026. E Cleitinho também falou que era imprudente Eduardo se lançar candidato. Eduardo risca o chão e fala, irmão, imprudente foi darmos a vaga do Senado para você. Mas muitos dos nossos erros iremos corrigir. E o Paulo Figueiredo compartilha dizendo, né? Cara, vocês imaginam alguém na base política do Lula ter a ousadia de dizer em público que o candidato dele não tem viabilidade? Vocês têm noção que é isso? E aí fica aquela galera, resolvam no privado. É por isso que a esquerda vence todas. Cara, não, a esquerda vence todas porque a esquerda não precisa brigar por isso daqui, porque isso daqui não ocorre na esquerda. Existe um respeito. Ou mesmo dizer que já está com a dívida paga, né, da vaga ao Senado. É esse tipo de escolha que precisa de revisão. Bom, Minas Gerais, terra do Cleitinho. Se essa notícia ontem no Capelli, eu acho que tem uma tendência de ser verdade. Com base no que quem você acha que é verdade? Já falo. Bolsonaro se apoia candidato ao Senado por Minas Gerais. Quem? O deputado estadual Cristiano Caporeso. Por que eu acho que essa notícia é verdade? Porque eu acho que Bolsonaro vai apoiar o Caporeso. Porque eu gosto do Caporeso? Não. Ontem, o veículo O Tempo, que é um jornal de Minas Gerais, compartilhou essa notícia e o Carlos Bolsonaro compartilhou. E o Carlos está direto lá com o pai dele, né? Então, assim, se o Carlos compartilhou isso daqui, eu acho que tem uma forte tendência disso aqui realmente ser real. E um cara que não tá no primeiro mandato, tá aí desde 2018, que é o deputado federal Júnior Amaral, que é de Minas Gerais, disse, excelente escolha. Então acho que é mais um reforço. Então possivelmente aí já temos o nome, né? O Caporeso realmente é um cara alinhado, para não cometer os mesmos riscos, né? Que foi aí o apoio ao Cleitinho. Ao Cleitinho. Falando do Carlos Bolsonaro, só para falar bem rápido, para falar, na verdade, não é nem do Carlos. Aqui não é para falar do Carlos. Não importa se o nome do Carlos está na manchete. Não é sobre o Carlos essa notícia. Cara, eu não consigo entender o que é que o Will Gadelha tem em relação ao Carlos. Sabe? É uma relação assim que realmente... Não sei se ele... Não sei se ele tem um crush no Carlos. O Carlos não quis um relacionamento bonito com ele, colorido. Eu não sei o que é, velho. Mas o Will Gadelha postou o seguinte, ó. Pesquisa traz alerta para Carlos Bolsonaro sobre candidatura em Santa Catarina. Aí você pensa, eita, Carlos, se segura. Aí tu já leu o subtítulo, né? Ó, embora Carlos lidere. Acabou. Embora ele lidera. Ele lidera, nada mais importa, ele lidera. Ele lidera. Acabou. Aí tu corre pra notícia. Realizada pela empresa Neocamp Pesquisas, que é sediada de Santa Catarina, o levantamento mostra Carlos liderando as intenções de voto ao Senado em todos os cenários. Mas também tem a maior rejeição, hein? E daí que ele tem a maior rejeição? Ele lidera em todos os cenários. Eleição majoritária, não tem segundo turno. E se ele tá em primeiro, ele vai entrar. O que é que o Gadelha quer falar aqui no meio da conversa? Ele é o líder disparado em todos os cenários. Qual é o alerta a ser feito?
Não tem alerta. É só um ataque à candidatura do cara. Por nada. Esta é a imprensa brasileira. E que é respeito, viu? Aí depois xinga. Aí depois alguém vai lá, passa o trator, fala alguma coisa. Ah, estão atacando a imprensa. Ah, os bolsonaristas revoltados não aceitam críticas. Ataques. Estou sendo atacado. Tudo é ataque, né, nesse Brasil. Tudo é ataque. E a gente vai falar sobre... E nós iremos falar sobre ataques. Que é a outra treta do dia de ontem. E essa treta acho também importante, né? É o seguinte. A Revista Oeste postou uma nota. Tá ali, né? Candidatura de Eduardo depende de Tarcísio. O cenário paulista está diretamente ligado à decisão de Tarcísio sobre concorrer ou não ao Planalto. Caso Tarcísio se mantenha no cargo e não entre na corrida presidencial, Bolsonaro pretende placar um nome próprio nas eleições estaduais. E Eduardo desponta como favorito. Aí o Paulo Figueiredo rebate falando o seguinte: como a revista noticia o inverso oposto do que Eduardo vem falando em público, há mais de um mês que Eduardo tem deixado claro que a candidatura dele não depende em nada do Tarcísio. E realmente Eduardo já falou isso várias vezes, né? Pois bem, Paulo postou isso daqui e Paulo também falou sobre isso no seu programa. Você vê que claramente é um ataque, né? Ataque. Não sei, eu acho que, na minha concepção, o Paulo Figueiredo tá fazendo uma crítica, né? Não sei nem se chega uma crítica nisso daqui. Ele fala assim, como que a revista publicou o inverso, pô? Há mais de um mês o Eduardo tem deixado claro que a candidatura dele não depende de nada do Tarcísio. Eu acho que ele só tá desmentindo uma informação que não é precisa. Eu acho que ele só tá desmentindo. Eu vou dar play, já, no que o Paulo Figueiredo falou no programa, porque talvez no programa dele ele tenha feito um ataque. Não um comentário, não uma crítica. E por que eu estou frisando isso? Porque por conta do que o Paulo Figueiredo comentou, a Ana Paula Henkel fez um tweet falando o seguinte: a Revista Oeste foi desmonetizada por mais de 2 anos e brutalmente perseguida pelo gabinete paralelo de Moraes. A Oeste defende abertamente a anistia, tem sido uma das vozes mais firmes contra a ditadura do Supremo, especialmente diante das barbaridades cometidas contra Bolsonaro. Cobrimos extensivamente a Vaza Toga, expomos diariamente sem filtros abusos do judiciário. Aí vem. A pergunta que se põe no dia de hoje é: por que alguns que proclamam defender o Brasil decidiram atacar justamente o veículo que mais tem defendido o país e revelado as entranhas do sistema? Será que o comentário do Paulo Figueiredo foi um ataque? E ela tá falando do Paulo Figueiredo, né? Não vamos ficar aqui em cima do muro. Há mais de 20 meses, a Oeste incessantemente reporta, investiga e cobra justiça no caso Felipe Martins e seguirá assim até que a verdade e justiça prevaleçam. Doa quem doer, né? Justiça vai prevalecer. Aí, bom, o Eduardo Figueiredo, né? Ou o Paulo Bolsonaro, brincadeira. O Eduardo Bolsonaro também postou o mesmo print falando, né? Há alguns meses eu venho dizendo exatamente o inverso, que minha candidatura não depende do Tarcísio, e reafirmo. E aí, sei lá, é proibido discordar da Oeste? Discordar da Oeste agora virou um ataque? Você fala, pô, mas Paulo Figueiredo só falou aquilo mesmo? Ele não fez nenhum ataque à Revista Oeste? Bom, falei que ele também comentou sobre o caso no programa dele. Vamos ver se aqui ele está atacando a Oeste. Pasmem vocês agora. Não o Globo, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão. Não, ao contrário do que diz a Revista Oeste. Segundo uma matéria que publicou o Edilson Salgueiro na Revista Oeste ontem à noite, a candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente dependeria do Tarcísio. E eu tento aqui fazer um trabalho de media watch, e eu sou extremamente elogioso, fui ontem elogioso à Revista Oeste, mas eu lamento uma reportagem desse tipo. Todo mundo erra, mas esse tipo de notícia, redação do Oeste ou Edilson Salgueiro, é muito fácil de apurar. É só entrar em contato com o Eduardo, ou não consegue entrar em contato com o Eduardo, entra em contato comigo. Às vezes a velha mídia apura comigo notícias melhor do que eu. Antes de entrar aqui no ar, eu atendi o Metrópolis e a Folha de São Paulo. Então, não é possível que o Metrópolis e a Folha de São Paulo tenha uma apuração melhor do que um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, que é a Revista Oeste.
É o que ele fala, né? Um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem que é o Oeste. Isso não me parece um ataque, né? Parece que ele tá reconhecendo a qualidade. Ainda tem mais alguns segundos aqui, né? Será que ele vai fazer algum ataque? Eu até agora não vi um ataque. Se eu falo com a Folha Globo, pô, eu certamente falarei com a Revista Oeste. Então, deixa eu deixar claro aqui, para tirar a dúvida de qualquer um. A candidatura do Eduardo Bolsonaro não depende absolutamente em nada da decisão do Tarcísio. A candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista na urna. Aí, né? Não vi um ataque. E não foi só eu que não vi ataques. Por exemplo, a Tsuki colocou o seguinte, né? Gente, pergunta sincera, velho. Qual foi o ataque? Aí um perfil chamado Miliciano Reaça fala o seguinte: cara, eu acho que Ana Paula tá sendo um pouco corporativista. Foi uma crítica pontual. Se bem que não é a primeira bola fora do Oeste. Ela deveria entender que na empresa em questão existem quadros bons e ruins e mesmo vale para as pessoas que lá estão. E às vezes não é nem isso, às vezes é um bom quadro, às vezes só errou e fala, pô, foi mal, aí erramos aqui na apuração, consertamos e vida que segue. E vida que segue. Aí o outro perfil, Alexandre, falou assim, cara, não pode mais criticar matéria mentirosa, né? Criticar agora matéria mentirosa é ataque. O engraçado é que Eduardo está sofrendo perseguição até hoje. Mesmo assim, tem que ver os aliados soltando noticiazinha mentirosa que já foi desmentida por ele. Aí não é ataque. Aí eu fui olhar as postagens na própria página da Ana Paula, né? Aí um perfil chamado René diz, Ana, sigo você a maioria das vezes, eu resposto tudo. Mas agora, criticar uma matéria, chamar de ataque? Qual a diferença de atacar a matéria de jornal e atacar as urnas? E a Ana Paula Henkel responde, isso não é de hoje. Como dizem por aí, tem método. Basta prestar atenção. Ah, isso não é de hoje. Então, assim, e os outros casos foram o quê, velho? Esse caso agora foi ataque? Aí o Guigo Aliotti responde, cara, eu prestei atenção. É criticar de forma... é criticar de forma muito respeitosa. Como diz aquele juiz, quem não aceita a crítica, não se candidate. Veículos de comunicação merecem críticas também. Aí o Aquinas responde, Paulo Figueiredo disse que a reportagem do Salgueiro, na Oeste, afirmando que uma candidatura do Eduardo depende do Tarcísio, não é verdadeira. Se for isso, me desculpe, mas não é ataque. Torço para que o caso se refira a outra coisa e esse enigma não tá bacana. E aí o Maratona por aí fala o seguinte, ó, você tem razão. Ainda mais que o que ele falou, o próprio Eduardo confirma, e não. E não é a primeira matéria que a Oeste incorre nesse tipo de desencontro. Em setembro, uma outra matéria foi desmentida pelo Carlos e não estou do lado de ninguém nessa história, apenas da verdade. Eu gostei do Maratonando. Cara, vamos aqui, só buscar a verdade, pode errar. E talvez não seja a primeira, foi outra escorregada. O que é que o Maratonando coloca? Para falar, ó, já teve algumas derrapadas, desencontros no passado. No dia 24 de setembro, o Carlos Bolsonaro, e também a matéria do dia 24 de setembro, a Andressa Matais coloca, Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição. E o Carlos, no dia 24 de setembro, disse, eu estava com ele hoje, não ouvi nada disso. Ou seja, é mentira. 2 dias depois, o Carlos já falando que era mentira, a Oeste coloca, Bolsonaro quer Tarcísio presidente, Michele vice. Que é o que a turma do Metrópole estava comentando. Então, foi outro desencontro. Né? Mais um desencontro. Até coloquei aqui para dar zoom, né? Só para ver a data. 26 de setembro, 24 de setembro. Aí, na boa, eu acho isso daqui pior do que crítica. Talvez até pior do que ataque. Um perfil chamado Carlos Oliveira respondeu o seguinte, ó. Tem gente que ardentemente não quer Felipe Martins livre e falando. E a Ana Paula Henkel fala o seguinte, fato. Inclusive, o senhor Chiquini veio com essa mesma tese, né? Que o Paulo Figueiredo estaria por trás, né, de uma tentativa aí de blindar o sistema, os agentes do sistema, e em troca da cabeça do Felipe Martins. Então, assim, de um lado,
o Paulo Figueiredo reclamou de uma matéria que é mentirosa. Do outro lado, começam algumas insinuações, como o Paulo Figueiredo possa estar, sabe, contra o Felipe Martins. Eu acho que isso não é de bom. Eu acho que isso é desproporcional, sabe? Eu acho isso bem desproporcional. E aí eu tava passando ontem, pra encerrar esse tópico, encerrar essa treta, ou talvez não, mas acho que vai encerrar. Um perfil chamado Fala Will falou o seguinte: a Ana e o Paulo precisam se acertar o quanto antes. Eu acho que não, velho. Acho que tem que brigar logo de vez, deixar claro. Tira a máscara, fala assim, eu não gosto de você e tudo mais, cada um segue seu caminho e deixa tudo bem claro. Se for pra ser assim. Se for pra ser amigo, se resolve mesmo aí, né? Mas acho que o clima tá ficando cada vez mais sustentável. Eu que tô olhando aqui de fora. E aí a Rafa fala o seguinte, que é, cara, o problema aqui, parece que a Oeste não pode ser criticada. E aí, novamente, usa o caso do Felipe Martins. Não pode criticar. Esse foi um comentário que o Fala Will recebeu. E olha esse outro comentário. Tiveram pessoas que ficaram contra o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo está demais. O ego dele, ele é muito arrogante. Ele realmente é arrogante, também tem um ego grande. Mas acho que não vê o caso nesse momento. Um perfil chamado Eliana Jorge comentando, né? O Paulo precisa baixar a bola, ser mais humilde. Reconhecemos seu trabalho, mas não tem quem faça mais ou menos. Todos nós lutamos contra a tirania, cada um com suas armas. Não pode criticar, velho, uma matéria falsa. Aí essa postagem chamou minha atenção, né? Porque não condiz com o que está acontecendo no momento. Paulo Figueiredo só fez criticar uma informação errônea e cobrar uma apuração melhor na próxima vez. Inclusive elogiou, né? Talvez o melhor portal aí na direita. E aí quando eu vi isso daqui, aquela foto, sabe? Eu pareci, eu falei, peraí, que foto é essa? Deixa eu dar um zoom aqui na foto da Eliana Jorge. Deixa eu dar um zoom na foto da Eliana Jorge para saber como é o perfil da direita que difama e distorce aí as falas do Paulo Figueiredo. Posso dar o zoom? Eu posso dar um zoom na foto? Posso ou não posso? Óbvio que pode, né? Óbvio que eu vou dar. Ih, rapaz. É do Partido Novo. Mas que coisa, né? Aí quando eu paro e penso que tem uma galera do Partido Novo lá, né? Sempre batendo cartão. Ai, o Partido Novo, né? Partido Novo, né? Eu não vou falar mais nada pra não ficar na pirraça, porque a minha opinião do Partido Novo, todos vocês já sabem. Mas tá aí, né? A minha opinião sobre o Partido Novo, todos vocês já sabem. Aí você vê, né? Quem tá de um lado, quem tá do outro. O que o Paulo Figueiredo disse, o que falaram dele. O que Eduardo Bolsonaro veio falar há muito tempo, que foi publicado na imprensa. Você faz o seu julgamento. Na mesma linha de ataques, a Globo colocou: após 4 anos, TSE arquiva inquérito contra Bolsonaro por ataque às urnas eletrônicas. Aí isso conserta, não ataque, não questionar. Sabe, chamar questionamento e crítica de ataque não é bacana, né? É coisa da Globo, pô. Temos que usar melhor, né? As palavras. Quando a narrativa não serve mais, descarta. Pois é, Tsuki. Aí, ontem, antes tarde do que nunca, nosso Rubinho Barrichello da análise política, como diz aqui a Yara, né? Poxa, resolveu acordar, hein, Andreasa? Faz um bom tempo que estamos falando do cerceamento e só que é na real agora. Pois é, vai espalhar para todo mundo. Projeção da criminalização da oposição. Enfim, é um vídeo que a Andreasa fez pro portal, né, do Estadão, pro Estadão mesmo, pro perfil oficial lá do jornal. Decisões do Supremo geram um clima de intimidação e limitam espaço para críticas. É outro de ataque. Ataque ao Estado Democrático de Direito. Cadeia para todo mundo. Vamos ver o Andreasa aqui. Será que é crime um sujeito dizer na rede social, escrever, que considera que a urna eleitoral é fraudada? É. Cadeia. Prendam o Andreasa. Eu autorizo. O despautério que seja. É crime dizer isso? É. Agora é. Agora é porque o Xandão disse que é. E vocês tornaram o Xandão o rei da cocada preta. Ele manda em tudo agora. Vocês tornaram o crime. Parabéns, Andreasa. Isso foi o que você fez com o seu jornalismo. Isso pode, de repente, ser contemplado
abarcado numa organização criminosa? São questões... Pode. Também pode. Foi o que o Estadão fez com o bolsonarismo. E realmente foi o Estadão. Porque quem inventa a tese do... Quem inventa o termo gabinete do ódio... Não vou falar quem inventa. Quem publica pela primeira vez, porque às vezes alguém falou e a jornalista só escreveu. A primeira jornalista, o primeiro portal de imprensa a falar sobre isso foi a Vera Rosa, do Estadão, em setembro de 2019. Foram vocês. Cúmplices. Cúmplices. Não vem pagar agora de... Cúmplice. Levanto a partir do que eu vi na manifestação do Ministério Público e no voto do ministro Alexandre de Moraes. Muito amplo. Eu, lendo, fui tomando as minhas notas nos seguintes termos. Isso aqui no calor do... Depois eu fui rever o que eu anotei. No calor do momento em que o julgamento se desenvolvia, o voto de Alexandre de Moraes merece considerações sobre as picadas que abre, os caminhos que abre, porque assenta mais uma vez aquelas bases largas sobre o que caberia como ataque à justiça eleitoral, ao poder judiciário, à democracia. Cabe tudo nesse conceito. Cabe tudo nesse conceito a depender da disposição do juiz. Projetada, porque a gente precisa pensar em termos de precedente, projetada a criminalização da crítica. E, sem dúvida nenhuma, intimidade da crítica. A projeção da criminalização da opinião. Tem muita gente séria que aponta problemas ou necessidade de aperfeiçoamentos nas urnas eletrônicas. Isso não significando fraude. Isso é um ataque? Segundo eu compreendo aqui, pode ser. Eu fazer as críticas que eu faço aqui no Estadão, no veículo dessa monta, talvez eu esteja protegido. Mas quem não tem uma chancela? Isso, mas você entendeu bem. No Estadão você tá protegido. Não vai acontecer nada. Quem não tem chancela vai pra cadeia. É o que já tá acontecendo há alguns anos. Não tenta fingir. Meu Deus, o que está acontecendo? Não mudou nada. Esse é o Brasil dos últimos 5, 6 anos. Relaxa aí, campeão. Funcional. A coisa está muito vaga. E os precedentes ficam abertos. Há um clima de intimidação. Será que as pessoas se sentem à vontade para fazer a crítica? Ou para repercutir uma crítica mais dura ao Supremo? Tudo vira ataque. A corrupção do conceito da palavra. O que é ataque? Será que algumas das críticas que eu faço aqui ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, duras muitas vezes, será que isso não poderia ou não poderá em algum momento ser classificado como ataque? Com fé em Deus, vai. Ataque ao Poder Judiciário, à Justiça Eleitoral. Fé em Deus. Eu preciso botar as barbas de molho, também aqui, nesse caso. Fé em Deus aí, as falas do Andreasa vai ser ataque. Fé em Deus, ele vai ser preso, né? Pra ele sentir na pele o que ele criou no Brasil. Essa gente precisa sentir na pele o que eles fizeram com o país. E aí, só pra chegar nos finalmente, no mesmo tom, a PGR manda investigar servidores que criticaram penduricalho. Cadê a deles? Sem anistia. Aí tá ali o Ivanildo, né? Os heróis da democracia agora querem investigar quem critica os seus super salários. Imagina apoiar essa várzea e ter as caras de vir dizer que é um país livre e democrático, né? E que um país livre e democrático funciona assim. Tinha mais notícias pra gente falar, mas agora era envolvendo a indicação do Supremo de Lula, se vai ser o Pacheco, se vai ser o Messias. Tudo indica que vai ser o Messias, mas tem que comentar tudo de uma vez só. Deixa pra comentar amanhã. Enfim. Vou mandar lá o vídeo esses vídeos que eu dependo do vídeo, né? Manda todos lá no Telegram. Se você gosta do meu trabalhinho, que já tá um pouco mais, passa mesmo do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro. Meu trabalho é passível de críticas. Não vou falar que estou sendo atacado. Pode falar à vontade aí. Me atacam todo dia, não fica enchendo o saco de ninguém. Tô de boa com isso. Essa direita brasileira, viu? Eu posso dar minha opinião mesmo sobre tudo. É melhor ficar quieto, viu? Meu Deus do céu. Eu vejo vocês amanhã, gente. Fiquem de boa. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, galera. Fui.